Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em torno da palavra do Senhor para juntos meditarmos em mais uma porção do Santo Evangelho. E para nós tem sido, como nós falamos, algo maravilhoso. Podermos ter esse privilégio de olharmos o Evangelho, esse privilégio de termos a oportunidade de ouvirmos o Evangelho que Deus, Ele deixou para nós. E cada vez mais nós vamos mergulhando cada vez mais fundo nas doutrinas que Deus, Ele estipulou na sua palavra. E isso para nós é maravilhoso, pois podermos ter um tempo adequado, por assim dizer, para podermos meditarmos na palavra do Senhor. Nós estávamos conversando esses dias e estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o pouco tempo que as pessoas ficam meditando no Evangelho. E é interessante que quando as pessoas elas amam algo, tudo que elas querem é ficar horas e horas observando aquilo, admirando aquilo. Então, quanto menos tempo você passa lendo a Bíblia, quanto menos tempo você passa observando o Evangelho, demonstra o quanto você realmente o ama. As pessoas elas costumam ir a museus e costumam passar horas e horas olhando os quadros. E isso demonstra o quanto elas amam os quadros. Outras pessoas podem ficar com seus telescópios olhando o céu, olhando as estrelas, o espaço, e por elas amarem aquilo, elas conseguem ficar horas e horas observando aquilo, admirando aquilo. E elas não ficam contando no relógio quanto tempo elas passam ali, mas tudo que elas querem é ficar horas e horas admirando o espaço, admirando a lua, admirando as estrelas, os planetas. E isso revela o deleite do coração dessas pessoas. E é interessante que muitas das vezes as pessoas dizem amar a Deus. E é interessante que elas passam pouco tempo admirando Deus, olhando para suas palavras, olhando para os atributos de Deus. E isso revela muito sobre o amor dessas pessoas. Por exemplo, como nós falamos, há pessoas que podem ficar horas a fins olhando quadros, olhando o espaço, estrelas, olhando várias outras coisas. E quando elas fazem isso, elas estão mostrando de fato que elas amam aquilo. E nós vemos a maioria das pessoas que se dizem cristãos, muitas das vezes não tendo tempo para a meditação da palavra de Deus. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos fazendo isso aqui a cada culto. Só que a nossa intenção não é apenas passar essa hora aqui. O que eu quero dizer é que quando você sai daqui, você tem que ficar horas e horas meditando no que foi pregado aqui. Por exemplo, talvez você não vá lembrar de toda a pregação, de cada ponto que foi pregado, mas o centro
da pregação, você sempre vai relembrar. E isso tem que fazer com que você medite fora daqui. Tenha mais tempo ocupando a sua mente com o sermão. Por exemplo, eu vivi um tempo da minha vida com a minha mãe, um outro tempo com a minha esposa. Porém, nesse tempo todo eu me alimentei. Eu almocei, eu jantei, eu tomei café da manhã. Porém, eu não lembro de cada refeição que eu comi todos os dias. Eu não lembro de cada refeição. Mas eu sei que todas as refeições que eu tive me nutriram e me mantiveram vivo até aqui. Assim é as pregações. Quando você ouve a pregação, você está se alimentando. Você está crescendo na graça e no conhecimento. Você está sendo alimentado. Talvez você diga assim: nossa, essas pregações são muito longas. Eu não me lembro de todas. E a minha esperança era que você nem lembrasse mesmo. Mas que você tenha a certeza que todas elas até agora te mantiveram vivos, espiritualmente falando. Pois você sempre está aprendendo, você sempre está se alimentando, você sempre está sendo nutrido espiritualmente, e isso faz com que você cresça. Por isso é importante que você, após o culto, medite na palavra do Senhor. É importante que o que você ouve aqui possa ficar uma semana na sua mente, possa ficar uma semana no seu coração. Por isso é importante nós passarmos horas a fins lendo a Bíblia, ouvindo meditação, ouvindo a palavra de Deus. Como nós falamos, as pessoas costumam passar horas e horas olhando o espaço, olhando pinturas. Outros podem ficar horas e horas em um parque, em um cinema. E eles não ficam preocupados com o horário. E aquilo revela do que eles estão nutrindo a vida deles. É exatamente nós. Por que nós viemos aqui hoje? Para ouvir a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus gere em nós vida, gere em nós uma fé sólida. E isso é importante porque nós estamos meditando num ponto fundamental do cristianismo. Nós estamos anos aqui com a palavra de Deus, e agora nós estamos a refletir sobre a palavra de Deus. E no último culto, o que nós falamos? No último culto, nós olhamos para o aspecto da justificação somente pela fé. E isso tem sido o centro daquilo que Paulo está falando aos romanos. E isso é importante para nós. É importante nós olharmos cada vez mais para isso e entendermos essa doutrina maravilhosa. E no último culto nós vimos então que ter fé nesse Deus que justifica o ímpio é algo maravilhoso. Pois nós olhamos para esse aspecto, nós meditamos nessa doutrina, e essa verdade que nós vimos no último culto encheu o nosso coração de alegria, pois nós vimos que esse Deus é o Deus que justifica o ímpio. Então nós vimos que quem crê nesse Deus que justifica o ímpio é uma fé maravilhosa. E nós entendemos também que Deus, Ele não faz do ímpio um justo, antes justifica o ímpio. Então nós aprendemos isso.
nós vimos a importância dessa doutrina. Nós vimos que é importante entendermos que nós não somos feitos justos para depois sermos justificados. Mas Deus nos justifica enquanto nós ainda somos ímpios. E aqui nós podemos ver então a soberania de Deus. Nós podemos ver então esse Deus agindo na vida do pecador. Nós podemos ver então que quando nós estamos falando dessa fé, desse crer naquele que justifica o ímpio, nós vemos que a justificação de Deus é algo maravilhoso. Nós vemos então que é Deus quem justifica. É um ato inteiramente de Deus. E em nenhum sentido a justificação de Deus se baseia nas nossas atividades, no nosso desempenho. Nós vimos isso, e isso é maravilhoso. Isso mostrou para nós que o apóstolo Paulo tem essa doutrina muito bem estabelecida e esclarecida no seu argumento. Crer num Deus que justifica o ímpio. Ele persiste e de maneira correta em nos mostrar essa doutrina maravilhosa e nos mostrar esse detalhe que muitas das vezes passa o quê? Desapercebido. Pois as pessoas cometem o erro de achar que nós somos feitos justos por Deus, e que Ele nos torna justo primeiro e depois nos justifica. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós o oposto. É isso que nós vimos no culto passado. Ele mostra para nós que Deus, ele justifica o ímpio no seu estado pecaminoso. Quando Deus, ele nos justifica, é algo maravilhoso, porque isso é um ato exclusivo e diretamente de Deus. Então, nós vimos isso, e como isso é maravilhoso para nós. Isso é algo que nos deixa com o coração alegre. Por quê? Porque os homens que são justificados, eles são justificados como são, sem obra alguma, enquanto ainda ímpios. Este ponto é de vital importância para tudo aquilo que nós estamos vendo. Pois nós olhamos para a vida de Abraão, nós olhamos para aquilo que Deus fez na vida de Abraão, e Abraão era ainda alguém que não amava Deus, não procurava Deus, não se importava com Deus, não tinha nenhum interesse em Deus, ele não deu nenhum passo em direção a Deus, ele não sacrificou nada a Deus, e ele não estava se importando com Deus, ele estava em uma zona de conforto, ele estava tranquilo com a sua família, adorando os seus deuses, e então Deus vem e justifica ele. E aí depois sim, nós vimos que Abraão começa a andar com Deus, e aí tudo muda. Mas a justificação, é a base dessa justificação, é a fé. Então ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então o ato de crer de Abraão é a justificação, a fé. E isso o apóstolo Paulo ele fez muito bem. Por quê? Porque isso nos leva a olharmos para essa fé. Essa fé que justifica o ímpio. É a nossa fé. Isso diz respeito a nós. Pois quando nós cremos, essa fé que nós temos agora em Cristo, é ela que nos justifica. Então, amados, hoje é um privilégio para nós podermos mais um pouco meditarmos no Santo Evangelho de Deus e crescermos nele, e crescermos em honra e glória, e crescermos em graça e em conhecimento. Vimos no último culto que o apóstolo Paulo
faz então uma argumentação forte para mostrar que o homem é justificado pela fé. E todas as vezes que nós estamos falando de justificação, estamos falando de salvação. Então isso tem que ficar sempre claro em nossas mentes. Pois só há um meio de salvação, ao qual o próprio Deus estipulou e determinou. E nós vimos isso, e vamos continuar vendo. Vimos através da vida de Abraão e da vida de Davi, os exemplos que o apóstolo Paulo usou, que fica claro que essa doutrina sempre existiu. E não é uma doutrina do Novo Testamento. É apenas, mas sim em toda a Bíblia. Não é apenas algo do Novo Testamento. Então essa doutrina, ela fica clara para nós. Então Deus não salva os homens do Antigo Testamento de uma maneira e depois salva os homens do Novo Testamento de uma outra maneira. É sempre da mesma maneira. Nós olhando para a vida de Abraão, nós olhando para a vida de Davi, nós então, pelo argumento do apóstolo Paulo, nós vimos que essa doutrina sempre existiu. E não é uma doutrina exclusiva do Novo Testamento, mas sim de toda a Bíblia. E é estranho para nós que hoje a maioria dos que se dizem cristãos não conheçam essa doutrina. É estranho. É estranho para nós olharmos e vermos muitas pessoas que se dizem cristãos não conhecerem essa doutrina. É estranho que uma igreja se diga ser igreja não conhecendo essa doutrina, pois essa doutrina é o coração do Evangelho e as pessoas desconhecem ela. Também é estranho como ela não é mais vigente nos púlpitos. E se ela não é vigente nos púlpitos atuais, muito menos nas vidas daquelas pessoas que frequentam aquelas igrejas. Pois se você tem uma igreja que o púlpito é vazio dessa doutrina, você não ouve nada sobre ela, não há uma manifestação dela, não há uma pregação, como que as pessoas ouvirão? Como que as pessoas saberão? Então é estranho para nós. É estranho para nós olharmos e vermos, como nós falamos, em pessoas e igrejas que se dizem cristãs, ignoram essa doutrina por completo. Vimos como essa doutrina, ela é fundamental para os cristãos e para a igreja de Cristo, pois, como nós falamos, ela é o coração do Evangelho. Vimos também como a doutrina da graça alcançou a Abraão e como ela alcança a nós da mesma maneira. Então isso é maravilhoso para nós. Por isso que nós ficamos horas e horas, assim como as pessoas demonstram o seu amor olhando para o espaço, nós ficamos horas e horas olhando para a palavra de Deus. Nós ficamos horas e horas olhando para cada doutrina. E isso é maravilhoso para nós. E isso enche o nosso coração de alegria. Olharmos para cada doutrina com cada cuidado que realmente elas merecem. E hoje nós vamos, pela misericórdia do Senhor, andar um pouquinho mais no texto. Vamos mais uma vez ler o texto e assim meditarmos na parte que nos é devida nessa noite, a porção do Evangelho. O texto que nós estamos lendo é Romanos, capítulo 4. E a parte é onde que Abraão, ele recebe a circuncisão como um sinal. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que são apenas circuncisos,
mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, o texto que nós vamos começar a meditar é esse: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amados, podemos agora que o apóstolo Paulo tornou a se basear na vida de Abraão ao dar uma resposta à objeção que ele havia antecipado dos judeus, ao dizer que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça, e que ainda incircunciso, mostra que o apóstolo Paulo tem a doutrina muito bem firmada, muito bem estabelecida, e isso é importante para nós. É a sua intenção e mostrar aos judeus que Abraão foi alcançado antes da circuncisão, e assim se torna pai de todos que creem, ou seja, ele é o pai da fé de todos nós. Amados, o apóstolo Paulo, como nós falamos, ele tem a doutrina muito bem estabelecida. O apóstolo Paulo, ele tem a doutrina da justificação pela fé muito bem balizada. Ele tem uma base muito forte. Ele mostra para nós, através da vida de Abraão, através da vida do patriarca Abraão, e ele consegue então
antecipar essa objeção que os judeus poderiam fazer e que alguns fazem. E então ele mostra aos judeus que Abraão, ele foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Ele, dessa maneira, o apóstolo Paulo mostra. Então, amados, como nós estamos falando, isso é importante para nós, esse ponto. Pois o apóstolo Paulo, ao argumentar dessa maneira, o ponto que ele quer deixar bem claro para nós é que Abraão foi justificado unicamente pela fé. E a circuncisão, então, foi estabelecida com um propósito. E qual seria o propósito o qual a circuncisão foi estabelecida? O propósito da circuncisão era para servir de um sinal externo dado a Abraão, como um selo da justiça que ele tinha recebido 14 anos antes. Olha que maravilha! Depois de 14 anos veio então o sinal. Depois de 14 anos que ele foi justificado, veio o selo. Então, o apóstolo Paulo, ele está querendo mostrar para nós que a circuncisão não é a causa da justificação de Abraão. Não. Antes, a circuncisão foi dada para um propósito. O propósito era servir como um sinal externo, dado como um selo da justiça. Depois de 14 anos. Ora, selar significa o quê? O que significa? Significa autenticar. E isso é ilustrado em toda parte da Bíblia. Porém, temos que ver isso claramente. Notem que a circuncisão, ela não é a causa da justificação. Não. Mas a circuncisão é dado como um símbolo que aponta para a fé de Abraão, e não ao contrário. Esse que é o ponto. Se inverter a sequência, perde-se todo o sentido do símbolo. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer do símbolo a causa. A causa é a fé de Abraão. A circuncisão foi dada para isso, e não ao contrário. Esse que é o ponto. Pois os símbolos apontam para a causa. Sempre foi assim. Por exemplo, quando nós estamos falando de paz, o símbolo que é usado para representar a paz é uma pomba branca, e não ao contrário. Você pode ter 1 milhão de pombas brancas, e nenhuma delas fala de paz. Agora, quando você quer falar de paz em um lugar específico, o que as pessoas fazem? Elas pegam uma pomba, simbolizando a paz, e a soltam. E ela sozinha simboliza a paz daquele lugar. Então, por exemplo, está tendo uma guerra, e essa guerra chega ao fim. Então as pessoas, para pedirem paz, elas pegam uma pomba branca. Aquela pomba branca, ela representa, ela sozinha, um símbolo da paz daquele lugar. Agora, como nós falamos, você pode ter 1 milhão de pombas brancas, que não significa nada. 1 milhão de pombas brancas não traz paz a lugar nenhum. Mas aonde a paz já foi estabelecida, o símbolo é o quê? Nada mais do que uma pomba branca. Então, assim, também é o símbolo da circuncisão. O símbolo da circuncisão é um sinal para autenticar a fé de Abraão. Porém, a fé de Abraão, ela veio antes do quê? Da circuncisão.
A justificação veio antes da circuncisão. Então, quando a circuncisão ela foi instituída, ela não modificou nada em Abraão. Ela não acrescentou algo a Abraão. Não foi isso que aconteceu. Pois é um símbolo. Outro exemplo é o símbolo da medicina. O símbolo da medicina é uma cobra enrolada em um bastão. E isso fala então sobre algo. Então você vai ver aí em uma ambulância, você vai ver em jalecos de médicos, enfermeiros, às vezes, o que? Esse símbolo, o símbolo de uma cobra enrolada no bastão. Então ali é o símbolo da medicina. Mas esse símbolo em si só, ele aponta para algo. Ele aponta esse símbolo ao deus grego da medicina, Asclépio, e é considerado o deus da medicina desde a antiguidade. E seu culto teve início na Grécia, de onde se espalhou por toda a Europa. Ele tem como ícone a cobra e o bastão de madeira, bastão de Esculápio. O que significa a palavra Esculápio? Esculápio é a derivação em latim do nome do deus grego Asclépio, filho do deus Apolo com a mortal Coronis. A lenda conta que ele foi criado pelo centauro Quiron, que o educou na arte das ervas, medicinas e das cirurgias. Se tornou, portanto, o deus mais apropriado do panteão para os doentes e desesperados, os quais apontam, respectivamente, a dualidade em seu mecanismo de defesa, a cobra enrolada nesse bastão, o veneno, o mal e cura, e a árvore da vida, bem também como a sabedoria. Então ali o símbolo da medicina fala sobre isso. Então veja, os símbolos sempre estão apontando para algo, para a causa. Então o símbolo aponta para a causa, mas o símbolo não é a causa. Assim é a circuncisão. A circuncisão aponta para a fé de Abraão. Então, a circuncisão era o símbolo da fé de Abraão. E ela foi dada para selar, autenticar. Como falamos, a Bíblia está cheia desse tipo de ilustração. A circuncisão, então, é um sinal. Devemos nos lembrar, igualmente, que a circuncisão é aqui considerada como a iniciação dos judeus, a obra da justiça da lei. Os judeus não se orgulhavam dela como símbolo da graça de Deus, e sim em sua observância meritória da lei e em considerar-se como sendo superiores aos demais, com base na possessão de superior excelência diante de Deus. Agora, percebemos que a disputa não consistia em um único rito, senão no fato de que toda a obra da lei se acha inclusa nessa classe. Ou seja, toda obra que deva receber recompensa. A circuncisão é particularmente mencionada por ser a base da justiça procedente da lei. E o que o apóstolo Paulo faz é maravilhoso. Paulo argumenta partindo do oposto, a saber, se a justiça de Abraão consiste na remissão dos pecados, ele pressupõe isso. E se ele alcançou isso antes da circuncisão, então segue-se que a remissão dos pecados não é comunicada com base em méritos antecipados. Vemos, pois, que o argumento é extraído da ordem de causa e efeito, pois a causa sempre precede o efeito. E Abraão possuía
a justiça antes que a circuncisão houvesse sido estabelecida. E isso fala muito para nós. Então veja, é a mesma coisa. Então Abraão ele foi justificado, isso é a causa, a sua fé, e essa fé depois foi autenticada e selada pela circuncisão. Por isso, a circuncisão é um símbolo da fé de Abraão, e não ao contrário. Então a Bíblia nos diz que Abraão recebeu o sinal, o símbolo, que apontava para a sua fé. O apóstolo Paulo mostra que, embora não tivesse poder para justificar, a circuncisão não era destituída de proveito e nem supérflua, visto que tinha outra utilidade muito mais excelente, a saber, a função de selar e ratificar a justiça procedente da fé. O que o apóstolo Paulo sugere, a partir do próprio propósito da circuncisão, que ela não era a causa da justiça, embora tende a confirmar a justiça procedente da fé, já obtida por Abraão, quando ainda no regime da incircuncisão. Portanto, nada se acrescenta nem se diminui da justiça que vem da fé. Então temos a plena clareza que o ensino é que a circuncisão por si só não faz nada em Abraão. O principal motivo foi que Abraão precisava receber uma garantia da promessa. A promessa devia ser selada para ele e nele. E aqui está o papel da circuncisão. Foi dada para selar. Certamente vocês se recordam do que nos é dito em João, capítulo 6, versículo 27. Porque a este o Pai o selou. Todos os comentadores concordam que esta declaração se refere ao batismo do nosso Senhor Jesus. E significa que o seu batismo, ele foi selado publicamente com o sinal da descida do Espírito Santo, na forma de uma pomba sobre ele. A palavra selar é empregada exatamente do mesmo modo como referencia ao Espírito Santo em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa de Deus, da nossa redenção, da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, para nós, isso é importante. Então, quando nós olhamos o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a circuncisão, é que a circuncisão apontava para a fé de Abraão, e que a circuncisão em si não agregou nada a Abraão, senão servir apenas para mostrar a fé de Abraão. E aqui foi aonde nós já falamos que os judeus começaram a se gloriar na carne, se gloriar na circuncisão, e esqueceram-se da fé de Abraão. Abraão é o exemplo claro de um ímpio justificado por Deus. Por isso que nós andamos na mesma fé de Abraão, porque Abraão ele entendeu isso. Abraão ele tinha fé nesse Deus que poderia fazer essas coisas, poderia trazer à existência do nada todas as coisas, como ele olhou para Gênesis, para a criação. Então é assim, amados, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que entender que a nossa salvação não vem daquilo que fazemos, não vem daquilo que procede das nossas obras. Como nós falamos, alguns versículos passados, aquele que trabalha não pode receber a graça, mas aquele que não trabalha recebe a graça. Então a salvação não está baseada nas nossas obras, e é isso que nós temos que ter em mente.
É isso que nós temos que passar a olhar, passar a entender a justificação pela fé, pois é maravilhoso entendermos que a fé nos basta, entendermos que o papel da circuncisão era apontar para a fé de Abraão, era mostrar para nós e mostrar para os judeus que Abraão ele foi justificado antes da circuncisão. Abraão ele foi justificado antes da lei. Então veja, infelizmente, como nós falamos, pelas pessoas não conhecer essa doutrina e por os púlpitos estarem vazios dela, as pessoas automaticamente trazem uma mistura de evangelho com obras, de evangelho com mérito. Então aqui é onde as pessoas esvaziam o evangelho, pois quando nós olhamos para o evangelho, nós entendemos que é tudo aquilo que Cristo fez. E as pessoas, muitas das vezes, por não meditar nessa doutrina, acabam diluindo o evangelho no meio das obras, no meio do desempenho próprio. Então as pessoas elas param de olhar para o evangelho, assim como os judeus estavam fazendo. Os judeus não estavam olhando somente para o evangelho. Os judeus ali estavam olhando para a sua circuncisão. Os judeus estavam olhando para a observância da fé, da lei. Então, eles estavam olhando para a lei, para a circuncisão, e estavam se gloriando de serem filhos de Abraão. Porém, o evangelho mostra para nós que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que são circuncidados, e nem os que nascem em Jerusalém, pois a promessa diz respeito a todas as famílias da terra. E os filhos de Abraão são segundo a fé, são segundo a fé de Abraão. Então veja, nós temos então essa dificuldade na nossa geração, de olhar para o evangelho e entendê-lo, de olhar para a justificação da fé e entendê-la por completo. As pessoas costumam, como nós falamos, diluir o evangelho, e ao fazer isso se perde ele completamente, pois o evangelho ele não pode ser diluído em nada. O evangelho ele não pode ser misturado com nada. O evangelho ele não pode ser misturado com os méritos. O evangelho não pode ser misturado com o mérito próprio. E é isso que tem acontecido. Muitas das vezes as pessoas se esquecem daquilo que o apóstolo Paulo está falando para nós. E os judeus aqui, o apóstolo Paulo está o quê? Antecipando essa objeção. Porque talvez eles se gloriassem nessas coisas. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é mostrar para eles que a circuncisão, ela serve para apontar para a fé de Abraão. A circuncisão mostrava claramente sobre a justificação. Amados, essa doutrina nunca foi tão bem explicada em uma pessoa como o apóstolo Paulo está fazendo. O exemplo perfeito é Abraão. O Abraão, que é o pai da fé. O Abraão, que era um ímpio entre os ímpios. Abraão, que creu e isso foi suficiente. Ele não tinha feito nada. Ele não tinha sido circuncidado ainda. Ele não observava a lei. Então veja que maravilha. Veja como isso é maravilhoso. E isso mostra para nós o quanto nós temos que crescer ainda nessa doutrina. Pois a maioria das pessoas desconhecem ela. A maioria das pessoas que se dizem cristãos. A maioria das igrejas que se dizem cristãs. Então isso serve para nós hoje de alegria. Pois nós temos meditado nessa doutrina, nós temos pregado ela. Deus tem nos dado esse privilégio de podermos ouvirmos esse evangelho.
olharmos hoje com atenção para o coração do Evangelho, olharmos para essa doutrina maravilhosa, e nós temos feito isso. E essa doutrina então nos fala desse Deus que justifica o ímpio. Amados, como as pessoas dão de ombro para isso, como as pessoas ignoram essa doutrina, como as pessoas não têm o mesmo prazer nessa doutrina como aqueles que passam horas e horas olhando o espaço, olhando as estrelas, olhando quadros, olhando qualquer outra coisa. Amados, se essa doutrina não é uma alegria da nossa vida cristã, se essa doutrina não é a alegria da nossa vida evangélica, o que mais será? O que mais será? Se nós não olharmos e vermos a beleza dela, se nós não olharmos e ver que ela aponta para Cristo, ela aponta para algo que nós não podemos fazer, ela aponta para aquilo que foi feito, ela aponta para nós, para algo maravilhoso. Então, amados, como nós vimos aqui, esse ponto é importante, porque o apóstolo Paulo está se levantando contra uma objeção que os judeus estavam fazendo, e que infelizmente algumas pessoas, até mesmo nos nossos dias atuais, fazem. As pessoas não suportam essa doutrina, as pessoas odeiam essa doutrina. O humanismo secular também odeia. Por que as pessoas odeiam essa doutrina? Porque essa doutrina não deixa com que o homem se vanglorie, não deixa que o homem conte vantagens, não deixa que o homem se regozije nos seus feitos, no seu desempenho, nos seus méritos. Porque muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas com o seu desempenho em conhecer o Evangelho. As pessoas estão mais preocupadas em fazer as suas obras do que descansarem no Evangelho. Por isso, amados, é importante para nós passarmos horas e horas meditando sobre ela. Por isso é importante, quando nós sairmos daqui, essas doutrinas ficarem na nossa mente, no nosso coração. É triste para nós olharmos e vermos que as pessoas não estão nem aí para ela. É triste olharmos e ver que as pessoas não dão a devida atenção. É triste olharmos e vermos que para as pessoas isso é uma doutrina vazia, é uma doutrina estranha, é uma doutrina que não nos aponta para nada. É triste nós vermos isso. Quão terrível isso é na nossa geração. É terrível nós olharmos e vermos pessoas que se dizem cristãs, que creem em Deus, que creem em Cristo e desprezam essa doutrina gloriosa. Essa doutrina é o centro do Evangelho. Essa doutrina nos fala, amados, da glória do Evangelho, da glória do nosso Salvador. Aponta unicamente para Cristo. Mas, como nós falamos, as pessoas estão mais preocupadas nos seus próprios méritos, nos seus desempenhos, na sua, como nós podemos dizer, naquilo que elas podem fazer, do que olhar para o Evangelho, olhar e entender a doutrina, olhar e meditar naquilo que está diante de nós, que é o Evangelho. Amados, hoje nessa noite, mais uma vez, podemos olhar para a vida de Abraão. E Abraão nos fala sobre isso. E é importante para nós, pois o que nós temos lido nesses últimos dias é algo maravilhoso. E entendermos que Abraão, ele foi fortalecido pela sua fé. Abraão, ele não perdeu a esperança. E é isso que a justificação pela fé faz conosco. Nos faz descansar, nos faz ter esperança, nos faz entender que é pela fé que nós somos salvos. Uma fé como essa, uma fé que fortaleceu ele. E então nós podemos, no próximo culto, olharmos um pouco mais à frente,
Pois, se nós até agora temos meditado, se nós até agora temos olhado com atenção cada expressão, se nós até agora temos nos regozijado com essa doutrina, e se essa doutrina tem gerado em nós vida, fé, esperança, se essa doutrina tem gerado em nós uma base sólida para nós crermos no Evangelho, quão bem-aventurado nós somos. Se essa doutrina penetrou o nosso coração, e se essa doutrina tem sido o motivo do nosso louvor a Deus, quão bem-aventurado nós somos. Pois, como nós falamos, é triste olharmos ao nosso redor e ver que a maioria das igrejas na noite de hoje estão falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre o Evangelho. E é triste olharmos e vermos pessoas que estão nesses lugares e estão longe de conhecer essa verdade. E nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos nos alegrado com essa doutrina. Eu sei que das vezes as pessoas dizem: por que você sempre fala sobre isso? Por que você sempre fica remoendo esse assunto? Porque o apóstolo Paulo diz que é segurança para nós. É segurança nós sempre olharmos a doutrina. Pois olharmos muito tempo para uma coisa não significa que entendemos ela. E é isso que nós temos que entender. Martinho Lutero diz que ele pregava o Evangelho todos os dias, porque os homens esquecem o Evangelho todos os dias. Nós somos ávidos a esquecer o Evangelho. E essa doutrina, muitas das vezes, ela é esquecida. Mas o mais triste, como nós falamos, é que hoje ela nem é lembrada. Ela é rechaçada dos púlpitos e da vida dos cristãos. Por isso, é estranho para nós vermos que as pessoas que se dizem cristãs e dependem dessa doutrina desconhecem ela por completa. As pessoas desconhecem essa doutrina e elas se dizem cristãs. Algumas igrejas se dizem igrejas, porém, essa doutrina não é pregada nos púlpitos. Então, amados, a coisa mais triste é uma pessoa viver no engano. A coisa mais triste é a pessoa achar que conhece Deus e as suas doutrinas, quando na verdade não as conhece. E a pior coisa é quando chegar no último dia. A pior coisa vai ser ouvir da boca do nosso Senhor: eu não vos conheço. Assim como os homens demonstraram desprezo pelas doutrinas bíblicas, assim como os homens demonstraram desprezo pela palavra de Deus, a pior coisa para eles será no último dia ouvir essa verdade da boca do nosso Senhor. Por isso, amados, quão bem-aventurados nós somos. Mais uma vez eu repito, olharmos para essa doutrina gloriosa, olharmos para essa doutrina que é o coração do Evangelho, aonde uma igreja está em pé ou cai, aonde uma igreja está firmada na verdade ou ela já caiu dela. Essa doutrina da justificação pela fé, podemos olhar no Antigo Testamento e vê-la claramente como a luz do meio-dia. Amados, hoje nessa noite, a minha oração é para que Deus, em sua misericórdia e eterna bondade, possa fecundar o nosso coração com essa verdade. E você que está ouvindo aqui nessa noite ou pelo vídeo, que você possa ser alcançado por essa mensagem, que essa mensagem possa verdadeiramente direcionar os seus caminhos e que você possa se gloriar nessa doutrina da justificação somente pela fé. Essa fé que justifica o ímpio. A fé nesse Deus que justifica o ímpio. Na fé desse Deus
que justifica o ímpio, não torna o ímpio justo, antes o declara justo. Não há nenhuma mudança em nós, mas há uma declaração diante de Deus feita por Ele, ao nosso favor. Por isso, amados, hoje nessa noite, vamos ficar por aqui. Mas no próximo culto, nós vamos olhar um pouco mais à frente. No próximo culto, queremos olhar para uma parte do texto, um pouco mais abaixo, que vai nos dizer sobre essa maravilhosa graça que Deus tem proposto para nós. Por isso, amados, que o Evangelho seja a base da nossa fé, sempre. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos bendizê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Senhor Deus,